receita certa para o seu almoço. Hora do Rango. Opa, estamos de volta hoje, dia 29 de julho, e estamos estreando um quadro novo aqui no nosso Hora do Rango, que é o quadro de entrevistas. E hoje teremos uma pessoa muito especial aqui, né, seu Garga? É, isso aí. Poderia ser um almoço com as estrelas. É, um almoço com as estrelas, exatamente. É, esse é o programa que antigamente tinha da TV, o almoço com as estrelas. Verdade? É, e hoje para a gente abrir em alto... Para a gente abrir em alto estilo, teremos aqui Henri Cristo, né? O pai. O pai estará aqui daqui a alguns minutos, então se você tem alguma pergunta para fazer para ele, já manda aqui no 15 3321 3228, 3321 3228. A gente quer ouvir, né, quais são as suas curiosidades a respeito de Henri Cristo. Alguma consideração, Bebi, sobre como as pessoas podem ouvir e assistir a nossa live? Então, recapitulando aqui, para você que quiser assistir a nossa live, você que está nos ouvindo pelo nosso site, pelas plataformas, você pode ouvir, você pode assistir pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio Tim Ousada, ou procura radiotim.net, tá lá rolando a nossa live. E para você que está nos assistindo e por algum motivo não puder continuar assistindo, quiser continuar ouvindo a entrevista, vai lá na Google Play ou na Apple Store, procura radiotim.net e baixe o nosso aplicativo. Por lá vocês vão conseguir também ouvir a entrevista. Exatamente. Então já podemos fazer a nossa apresentação? Eu acho que sim, não? Vamos lá, então. Então, essa pessoa que nós vamos entrevistar hoje, ele já conversou com o Jô Soares, Ratinho, com o Danilo Gentili, e com certeza você já viu ele na TV em algum momento, com certeza. Nascido Álvaro Tais em 22 de março de 1948, no interior de Santa Catarina, mudou sua identidade no fim dos anos 70, após um jejum em Santiago, no Chile. Segundo ele, sua identidade de reencarnação de Jesus Cristo foi lhe dada por Deus. Isso, estou falando dele, Henri Cristo. Uma salva de palmas para o Henri Cristo, que vai entrar aqui. Que é sempre uma satisfação conversar com ele, sempre respondendo todas as perguntas. E vamos já acioná-lo? Peraí, vamos. Pode abrir o canal. Vamos abrir o canal, então. Assinoe? Olá, tudo bem? Oi, bom dia. Boa tarde já, né? Tudo bom? Boa tarde. Lembrando que antes do Henri começar a responder as perguntas para vocês, ele vai invocar o Senhor Deus e proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, tá bom? Exatamente, tá bom então. Um abraço. Ele já vai falar. Ok, um abraço, Sinoe. Por enquanto não tem, só tá tu aqui. Só porque tá completando. Só tá assim, né? Já estamos te vendo, Henri. Boa tarde. Boa Que a tarde. paz seja com todos. Está tendo atraso, não vi. Pode falar, senhor. Sim. Eu falo por uma parte. Tem atraso, pode falar. Ó Pai Santo, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tá tendo um problema técnico aqui, porque Não, tá ao vivo, tá ao vivo. Sim, mas tem um problema técnico, porque eu vejo que, eu já pedi a bênção, a hora que Tá tendo atraso, ignora isso. Mas é que isso daí é o retorno da internet, que é lento mesmo. Pra nós tá Ela já legal. escuta a voz, presta atenção só na voz dela, assim, ó. Não tem voz. Ana, tá ouvindo? Oi, nós Ana? estamos ouvindo Estamos sim. ouvindo. E nós estamos ouvindo a sua oração. Se vocês quiserem colocar a imagem de vocês no estúdio, podem colocar também, tá? Para o Henri ver vocês. Ah, tá bom. Vou colocar, é que eu deixei a imagem só dele pra ele se apresentar, fazer a oração bonitinho. Ok. Ok? Boa tarde, Henri. Que a paz seja com todos. Amém. Amém. Eu sou o libertador,
voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos. É uma liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. São meus filhos dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Que tenham todos a minha paz. Só agora que a coisa funciona tecnicamente. É uma porcaria, mas é isso mesmo. Que tenham toda a minha paz. Pode fazer as perguntas. Boa tarde, Boa Henri. tarde, Henri. Como você Boa está? tarde. Está tudo bem? Quero saber se vocês receberam a bênção. Quero saber. Recebemos a Recebemos. bênção. Recebemos a Recebemos. bênção. Então tá. É sempre, Então vamos direto. Fiquem à vontade para fazer perguntas. é sempre uma honra te entrevistar, Henri. Eu gostaria de agradecer também o senhor, em nome aqui de toda a Rádio Team, pelo senhor estar disponibilizando um tempinho aí para conversar com a gente. Podemos conversar então, Aninha? Fiquem muito à vontade. Fiquem à vontade, podem perguntar. Agora que parece que tecnicamente está arrumada a coisa, né? Isso é assim mesmo. A web é assim mesmo. Tem que se acostumar, internet né? tem os seus altos e baixos, né? Infelizmente não é a mesma coisa de pessoalmente, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Nessa quarentena. Claro. Quero dizer bem claro que respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio. Fiquem à vontade. Ok. Henri, eu queria te perguntar, Brasília é a capital do Brasil, sede do governo federal. E você e a SOST, né, vocês escolheram, né, como residência Brasília. E eu gostaria de saber o que Brasília tem de especial. Bem, em primeiro lugar, quero que compreendam, ninguém é obrigado a crer, mas nós não escolhemos Brasília. Nem eu, nem meus discípulos. Sim. O Senhor determinou em 1980, quando eu tive a primeira vez em Brasília, quando eu fui expulso da Venezuela, ele me disse, ao abrir as janelas do Hotel das Américas, que aqui é que seria a sede do reino dele definitivamente. Isso enquanto que ainda não tinha praticado o ato libertário, enquanto que a SUS ainda era só estava na minha cabeça. Aí depois, quando pratiquei o ato libertário, em 28 de fevereiro de 82, lá dentro da catedral, o senhor disse que eu teria que primeiro ir a Curitiba e tinha que ficar sediado lá em Curitiba até, com placa de provisória, inclusive, até que ele determinasse que as autoridades judiciárias reconhecessem minha identidade como Henri Cristo, oficialmente. Aí depois, no ano 2006, que ele mandou que eu transferisse a sede aqui para Brasília, onde estou agora, né? Então não é uma escolha minha, sabe? O Senhor é que me comanda, eu obedeço o Senhor desde meu nascimento, desde que eu comecei a escutar a poderosa voz dele que falava na minha cabeça. Fiquem à vontade, uma única voz. Bacana. Falou tudo aqui. Henri, aqui é o Garga que está falando, aqui é o Gargamel que está falando. Vem cá, vem. Senhor, é rádio. A internet lá em relação à imagem não está funcionando direito. Então fique à vontade, pode perguntar. Aqui é o Gargamel que está falando, bom dia, boa tarde. Será que o pai mandou o senhor para Brasília devido ao trabalho que tem dado Brasília para o resto do país? Muitas falcatruas e etc. rolando por aí. O pai mandou o senhor para Brasília para tentar resolver um pouco disso? As falcatruas, os homens passam, os falcatruólogos passam e Brasília fica. Não é por causa dos falcatruólogos que estou aqui, dos engodólogos que se dizem teólogos, enfim, não, eu estou aqui porque o Senhor diz que aqui é Nova Jerusalém. O tempo passa, depois esses ladrões todos já baixaram a sepultura e aqui sempre será a sede do reino de Deus formalizado pela SOST. Aqui é a Nova Jerusalém que está prevista em Apocalipse 21. Então não tem nada a ver, inclusive se dependesse disto, eu mesmo, em 1998, fui expulso do Congresso porque disse certas coisas lá que eles não estavam aptos a entender. Né? Podem ver na internet, está lá o momento da minha expulsão e tudo, uma rede de televisão publicou, me filmou e eu autorizei, obviamente, colocar meu endereço eletrônico. Vem cá, falar para eles o endereço eletrônico. É só para completar. É www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Legal, obrigado. Obrigado. Legal. É só para completar a pergunta, Henri. O senhor anda sossegado pelas ruas de Brasília?
Lógico, eu fiz desfile aqui, podem ver na internet também os meus desfiles. Eu tenho o povo daqui de Brasília. O povo de Brasília, naturalmente, é mesclado como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em todos os lugares, né? Sendo que aqui tem mais que vieram de outros estados por ser a capital do Brasil. Então, mas eu me encontro com eles vêm me ver aqui, vem pedir bênção, vem pedir orientação, é normal. Eu já falei aqui nas mídias aqui, quando é óbvio, quando me abriram as portas, né? Porque eu só falo como agora estou falando com vocês porque me convidaram, né? Sim. Mas não tem. As pessoas que vivem aqui em Brasília já estão acostumadas, já me viram pela televisão muitas vezes, rede nacional. Tem uns que pensam que eu sou um comediante, porque eu apareci, sim, muitas vezes num programa de humor, que o meu pai diz que eu tenho que aparecer. Exatamente. Agora, se alguém é raciocinante, alguém que não foi idiotizado quando me vê na televisão, percebe que eu não sou humorista. Eu apenas estou aproveitando a janela do humor para falar as coisas do meu pai. Só isso. Exatamente. Com certeza. Até porque o humor, ele alcança todas as classes, independente de Justamente. idade ou que Justamente. Quando uma coisa muito séria não passa por outro lugar, ali ele passa. E daí os seres raciocinantes me ouvem e concluem. Né? Fazem suas próprias reflexões e conclusão de suas personalidades. Né? Sim. Henri, o senhor falou, né, que o pessoal já tá bem acostumado com o senhor aí andando por Brasília, tudo. O que você gosta de fazer quando você tem um tempinho livre? Você vai ao shopping? Você gosta de comer em algum restaurante? Como que é a vida do Henri Cristo nos tempos Eu já estive convidado por algumas pessoas daqui, algumas vezes, muito raras vezes, comer em restaurante. Só que como eu tenho hábito de naturista, então eu prefiro sempre me alimentar na casa do meu pai, onde me serve a comida que ele prescreveu para mim, né? É uma história longa a minha de comer, né? Eu tenho uma alimentação diferente, muita gente não gosta de comer alho, e come só o bagaço do alho cozido, eu como alho cru, tem toda uma salada, que o alho é uma comida muito sagrada, que é para limpar os neurônios, para limpar o sangue. É uma comida muito forte, muito importante. Os historiadores sabem, por exemplo, que os romanos usavam alho quando iam para a guerra para se fortalecerem. Né? Sim. Alho é uma coisa muito importante. Vocês também devem botar na dieta de vocês para se proteger contra essa pandemia aí. O alho é muito importante. Aí, ó, alho para pandemia, hein? Para imunidade, né? Para melhorar a imunidade, exatamente. Né? A alimentação pesa muito. E aproveito em ser, já que falando de pandemia, quero dizer uma vez mais que o medo da pandemia mata muito mais do que a própria pandemia. O medo mata mais. O pânico, muito mais. Né? Quando a pessoa está naquele momento que ela tem uma crise e ela tem um fio só de ar para desfrutar, naquela hora, se ela não se concentrar no pai, não levar em conta o que eu falei já há 2000 anos, ela fica com medo, e daí o medo leva ela começa a ver, lembrar do que ela viu na televisão, aquela coleção de ataúdes, e também muitos buracos feitos para sepultar, ela pensa, é para lá que eu vou. Então eu tenho um único antídoto contra tudo isto. Voltar ao que eu ensinei há 2000 anos, a orar no quarto com a porta fechada, falar para o pai, pedir a ele diretamente o meio de sobreviver a toda essa coisa horrorosa que não é só a pandemia. Inclusive, quero lhes falar que eu vi uma estatística que vai morrer muito mais gente. Por causa da pandemia, vai morrer muito mais gente de fome no mundo inteiro. Eu sei que são centenas de pessoas que morrer por dia no mundo inteiro por causa da fome gerada pela pandemia. É verdade. Porque a pessoa malnutrida, obviamente, ela também exaure, né? É verdade. O senhor falou assim que muita gente vai morrer de fome no mundo. E aí nós já estamos passando por esse momento de pandemia e agora nós tivemos essa nuvem de gafanhotos aí que também atacou vários países aí. Como que o senhor vê isso, essa praga? Tem alguma coisa a ver com o apocalipse, alguma coisa? Bem, se for para falar bem nitidamente,
tem tudo a ver com o Apocalipse, mas eu não posso falar tudo, porque não vai dar tempo para vós, né? Mas eu vou dar uma pista para quem quiser me ouvir do que o Senhor falou sobre isto, sobre fome, sobre falta de alimentação, sobre enchente, tempestade, todas essas misérias. O que disse o Senhor? O Senhor falou: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Será que estão habitando sem temor na terra? Muito bem. Se, porém, me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, disse o Senhor, eu também afrontar-vos-ei como inimigo, castigar-vos-ei com pragas, que está incluindo gafanhoto, etc, etc. Até o ponto de comer a carne de vossos filhos e vossas filhas. Já tem gente comendo carne de gente, vocês devem saber, né? Sim. Estão na mídia, né? Sim. Então, daí, agora, aí está o grande segredo. Isso que eu falei agora, até aqui, está em Levítico 26. O texto é muito maior, eu só estou resumindo, é do versículo 1 ao 30. Então, se alguém quiser se sentir protegido pelo Senhor, então volte. Eu há 2.000 anos fui muito odiado porque eu dei a senha para a pessoa falar diretamente com Deus. Sim. Eu disse para lá no quarto porta fechada. Naqueles tempos, qualquer pessoa que cometia um pecado tinha que ir lá comprar um boi, uma vaca, para ofertar, para pagar o pecado. E eu disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Diz que podia orar, falar com um pai diretamente. Isso vale até hoje. Então, se alguém tem que sair de casa para ir numa igreja... está em Mateus 6, versículo 6. Isso. Se alguém sair de casa para ir numa igreja, pedir para um chantagista de dízimo, uma proteção, então esse fica vulnerável. Se os verdadeiros cristãos levam a sério aquilo que eu disse. Orar no quarto, a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Daí você... Agora imagine só que desespero, que desgraça. O indivíduo, para falar com Deus, tem que sair, pegar seu automóvel, às vezes sofrer acidente, às vezes ser assaltado, para ir lá numa casa onde tem uma barulheira. Hoje em dia, com aquela barulheira dos carismáticos, enfim, aquela barulheira parece um cabaré, e lá ele vai falar com Deus? Não, lá ele vai falar com todos os demônios que estão lá. Com Deus, tu fala no teu quarto. E depois de tu orar ao Pai no teu quarto, tu vai sentir a energia dele lá. E daí tua vida toda recomeça dali. E essa energia, inclusive, vaza para a casa inteira. Lembre-se disso. E depois, se tu estiver no trânsito, depois que oraste para o Pai e te sentir alguma dificuldade, tu lembra daquele momento e a conexão, a simbiose se renova. Que tenham todos a minha paz. Podem perguntar. Eu queria saber sobre a liberdade consensual. Consensual, é isso. Isso que você... Consciencial. Consciencial, isso. Liberdade consciencial, é isso? É, que você prega na Soust. É, isso. E a gente queria saber o que é, como que funciona essa liberdade. A liberdade consciencial consiste, primeiro, em saber o que é pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. O que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, sabendo disso, tu já tens a liberdade de ir e vir, sem consultar nem um malandro, nem um espertalhão, sem dar o dedo para ninguém. Tu tens o contato direto com o teu Pai. A liberdade consciencial te dá o direito, quando tu tens essa liberdade, de distinguir dentro do teu fórum íntimo o que é bom e o que não é bom. Tu tens ocasião de encontrar o equilíbrio. Tudo que é extremo é nefasto. Nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que equilibrar-se. Eu vou citar um exemplo para vocês compreenderem, já que me fizeram essa pergunta. Se você estiver pilotando uma jamanta, um caminhão, numa estrada longa, e de um lado tem uma enorme pedreira. Sim. Uma enorme pedreira. No lado esquerdo. E no lado direito tem um enorme precipício. Quero saber se tu, pensando em fugir da pedreira, tu vai para o lado do precipício, tua jamanta vai para o chão e tu também vai para o precipício. Então tu tem que ficar no equilíbrio, nem para a direita nem para a esquerda. Tem que ir equilibrado, e o equilíbrio só quem dá é Deus. Só nele tu podes encontrar o equilíbrio. Por isso, voltar sempre para ele. Eu ensino os meus seguidores que invoquem o Pai no quarto com a porta fechada, quando possível, 3 vezes ao dia.
mas pelo menos antes de dormir e ao amanhecer, para começar um dia frutuoso. E, se possível, no meio-dia, renova a invocação. Aí você sente uma vida nova, diferente, mesmo nesse mar de lama. Vocês podem surfar serenamente. Ele dá sempre os meios, as condições de se desvencilhar dos obstáculos. Fiquem à vontade. Sim. Tem mais alguma pergunta, Garga? O senhor falou que nas horas, vamos dizer assim, de descanso, o senhor falou alguma coisa com relação a restaurantes, tal, essas coisas. E nós... Eu respondi, né, meu filho? Eu respondi que me perguntaram se eu vou em restaurante. Eu, por exemplo, sinceramente, eu não gosto de me alimentar. Eu tenho 50 anos de vida pública, mais de 40 que eu viajo por tudo quanto é lado, morei em hotel durante muitos anos. Sim. Eu hoje opto comer comidinha feita até por mim mesmo, mas eu tenho minhas discípulas que fazem minha comida. Senão até eu mesmo sei fazer, sei descascar um alho, sei picar uma folha de radite, enfim, eu sei temperar com cebola também. Enfim, a minha comida é vegetariana e amêndoas também, inclusive está previsto da alimentação. No Gênesis está explicado que o Senhor diz que deu as sementes, as plantas, as frutas para que sirvam de alimento. Mas então, queria só deixar claro que eu não tenho gosto, mas principalmente hoje em dia, de ir em restaurante, que a comida transgênica vão me servir, e eu não como essa comida transgênica, essas coisas todas, que inventaram, modificaram a alimentação. Eu prefiro ser o mais natural possível, porque eu tenho uma missão a cumprir. Eu não posso, por exemplo, deixar de obedecer o meu pai, que é quem me instruiu sobre nutrição. Certo. Sim. Então, mas eu estava falando assim das horas tipo de lazer, de descanso, mas eu sei que o senhor é um exímio jogador de bilhar, de uma sinuquinha, né? O senhor joga... Sinuca. O senhor joga aqui. Sinuca, meu único esporte físico é o sinuca, mas agora nem tenho tido tempo, né? Mas eu gostava de jogar sinuca assim, sempre que posso, jogo sim. Inclusive, quero lhe informar, já que me fez essa pergunta, por que eu jogo sinuca? Qual é a vantagem do sinuca? O sinuca que eu me refiro é o sinuca da bola 7, o sinuca universal, não é bilhar, é sinuca. Sim. Então, esse sinuca que eu jogo, a vantagem dele é que você não vai conseguir ficar, às vezes, uma hora fazendo alongamento para lá e para cá, em volta de uma mesa. E com o sinuca você faz alongamento, você anda com prazer. Você faz uma disputa saudável com o teu adversário, é claro. Então eu joguei sinuca até em São Paulo. Uma vez me convidaram para jogar aí numa televisão, na Rede TV, com o tal... Rui Chapéu. E é óbvio que ele era profissional, ele ganhou de mim, né? O Rui Chapéu, que inclusive nos deixou, acho que foi esse ano, agora, né? Sim, que o senhor tem em sua santa paz. Isso mesmo. Mas o senhor deu jogo pra ele ou o homem é bom demais? Você sabe que eu joguei, essa partida que eu joguei com ele, tinha umas figuras lá torcendo, porque eu imagino só, já que tu perguntar, jogando já estava com uma diferença de alguns pontos, né? E daí eu escutei o murmúrio lá na área, né? Falando que eu ia ganhar ou não, quem ia ganhar. E daí eu escutei o murmúrio do Quevedo dizendo: se ele ganhar é porque ele passou a semana inteira treinando. Aí eu digo, então vou deixar ele ganhar, não vou nem mais disputar, porque não vou dar satisfação, né? Entende? Porque eu tenho muito o que fazer, eu só fui lá porque eu fui convidado e esse era o preço para eu aparecer perante a humanidade. Nesse caso era isso aí. Assim como às vezes eu tive no Rio de Janeiro, convidado por uma televisão, e para poder botar no roteiro, se eu aprovava ou não. É tudo bem claro, né? E daí eu aceitei, é claro, para que a humanidade pudesse. Aí eu passava meu recado, pedia ao Pai a bênção antes e depois, enfim, se botava no ar também era um problema deles. Eu fazia a minha parte. Para mim não era fácil, não é bom eu sair daqui, pegar um avião e ir a São Paulo, esperar no hotel lá e voltar. Só por amor a Deus que eu faço isso, porque das alturas de meus 70 e poucos anos, depois que eu estou com 50 anos de vida pública, então eu prefiro falar aqui. Claro que em casos excepcionais eu me desloco, é lógico, mas eu não me sinto confortável hoje em dia no aeroporto, todo mundo pedindo foto, essas coisas assim, não é confortável, eu sou franco, sou sincero. Sim.
Só para encerrar a minha parte, eu, no caso, se fosse jogar uma sinuca com o senhor, eu ia deixar o senhor ganhar, porque ganhar do pai não é fácil, né? Quando eu jogo sinuca com os meus amigos, meus discípulos, que também sabem jogar, eu sempre digo aqui no tatame, eu chamo de tatame a mesa, né? Digo, aqui no tatame, nós somos amigos e, eventualmente, jogamos um contra o outro, senão não tem graça. Também se eu for jogar sinuca com alguém e a pessoa não quer disputar, daí perde a graça. Por isso, não, sempre... E comigo tudo é diferente. Eu não tenho nenhuma... Só para tu entender, eu não quero nada. Não tenho nada, não quero nada, nada tenho, nada temo, nada quero e nada sei. Eu sei que quem sabe tudo é meu pai, eu apenas sou servo dele e não quero nada de ninguém. Eu não jogo para ganhar alguma coisa, nunca jogo por dinheiro. E sim, porque é um esporte saudável. Se alguém descobrir, claro que hoje em dia aqui no Brasil, maior parte do lugar de sinuca tem bebedeira, um monte de coisa. Eu sei que existe isso tudo, mas se as pessoas levassem só como esporte, aliás, não é só no sinuca, né? Hoje em dia, no futebol, em tudo quanto é lugar, está muito, muito bagunçado o coleto. E a disciplina é uma coisa rara hoje em dia. Mas, com a bênção do Altíssimo, eu sempre peço ao Pai que onde eu estou haja uma regular disciplina. Hein? Então, se um dia eu sair para jogar bilhar, a minha mulher não pode ficar brava, porque o senhor está falando que é um esporte bom. E todos nós homens precisamos dar a nossa escapadinha final de semana para jogar a sinuquinha, né? Que tal levar ela junto e pedir para ela ficar marcando os pontos na tabuleira, hein? Muito bem, gostei da resposta. Leva ela junto e ela fica marcando. Mulheres são habilitadíssimas para escrever. Bota ela marcando os pontos e ainda torcendo por ti. E não deixa Se o teu adversário quiser levar a dele também, que vá. E não deixa ninguém roubar a gente, né? As mulheres têm uns olhos, a mulher enxerga tudo. Não, porque se tu gosta, se ela é tua companheira, né? Tu já elegesse ela para ser tua companheira, sim, e ela quiser ir junto, perfeito. Não tem nenhum problema. Ao contrário, ela pode aprender também. Eu ensinei minhas discípulas a jogar sinuca. Ela sabe. Claro. Inclusive, eu acho que o sinuca é um esporte para mim, é um esporte muito saudável. Porque, além de ter que fazer cálculos geométricos e usar o cérebro, o corpo está se exercitando. É isso aí. É isso mesmo. Antes de terminar a entrevista, quero pedir ao Pai uma bênção para os que me ouvem. Deixa uma pequena mensagem. Sim. Você tem perguntas? Tá. Você tem mais perguntas? Não, só queria saber, tipo, se Henri gosta de ouvir música, que tipo de música que Henri Cristo gosta de ouvir. E o que ele acha das músicas atuais, né? O funk, essas músicas que estão tocando nos rádios. O que você acha, Henri? Eu gosto, além da música clássica e algumas letras populares, eu gosto sim de ouvir, inclusive, as versões místicas que minhas discípulas cantaram, e que para mim sempre estão atuais. Agora, as músicas atuais, certas músicas que tem aí, que não é música, são verdadeira pornochanchara, né? Então aí é outra coisa, né? Me desculpa, né? A poluição sonora faz tanto mal para os ouvidos, né? Então eu acho que música deve ser... Eu, pelo menos, meu ouvido, que não é pinico, eu uso ele só para escutar músicas que tem sentido, né, meus filhos? Essas músicas que estão fabricando atualmente, dá até um mal-estar, assim, de escutar. Mas tudo bem, há quem goste. Mas, inclusive, eu lembro de um cantor que fez uma música muitos tempos atrás, que eu sempre recomendo para os jovens, o Jamelão. Esses moços, se soubessem o que eu sei. Escutem essa música, vê como é interessante. Mas tem outras músicas delas. Hein? A gente vai até destrinchar essa música. Esses moços, pobres moços. Nossa, boa. Tem músicas belas. Isso. Né? Tem muitas músicas belas. Só que agora eu compreendo o que está acontecendo na juventude. Sim. Óbvio que compreendo. O clima que está estabelecido na Terra, de desespero de um lado, loucura de outro. Os jovens estão vislumbrando que está tudo chegando ao fim, então eles vamos fazer tudo agora. Não vamos esperar como nossos pais, nossos avós, para fazer isso, quando teremos 40, 50.
vou fazer tudo agora, porque quando a eclosão nuclear vier, a gente já pelo menos viveu um pouco. É assim que estão pensando a maioria dos jovens. Sim. E daí tem os espertalhões, que fazem umas músicas bem desconfortáveis, desagradáveis, assim como nas religiões também. Sim. Olha quanta loucura fazem nas religiões hoje em dia. E outra coisa, o planeta Terra, infelizmente, está assim. Ó. Se as pessoas se escapam dos vícios, das drogas, elas caem na mão de um lobo travesti de ovelha que vai fazer uivar na orelha deles: sangue de Jesus tem poder, aleluia, Jesus está voltando, Cristo. É tudo assim, uma loucura tampando o buraco da outra. E aqui no meio de tudo isso aqui estou eu para chamar aqueles que me ouvem à racionalidade, a raciocinar isento da esquizofrenia. Por exemplo, podem dizer que eu sou, mas eu lanço uma pergunta no ar antes de me despedir. Que esquizofrenia, segundo me consta, é a ausência da realidade, fuga da realidade. Então, existe uma fuga mais absurda da realidade do que alguém acreditar que eu fui de carne e osso para o céu, onde hoje a própria ciência mostra que lá a temperatura é 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Dizer que eu fui para o céu de carne e osso, que muitos outros também foram. Isso é um absurdo dos absurdos. Isso é uma coisa plantada na cabeça de milhares de pessoas em todo o planeta Terra desde a tenra-idade. Então pense bem se não é loucura isso. Então, aí quando tu pergunta para um dono de cabresto, porque todas as religiões que se dizem cristãs falam a mesma coisa. Tu pergunta para o dono do cabresto, como é que ele foi para o céu de carne e osso? Se lá no céu a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Como é que ele foi? E aí, sabe o que o dono do cabresto disse com uma voz bem jocosa? É o dogma da nossa fé. Só ninguém pergunta o que quer dizer dogma. Dogma é o cadeado do raciocínio. Sim. E eu disse, vejam bem, cristãos que me ouvem, eu disse a Deus, na última hora, disse assim: Pai, me abandonastes? Em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei. Eu não disse entrego o meu corpo, porque eu sei que está escrito em Gênesis 3,19, que sempre o Filho do Homem, e todos vós, quando partirem o espírito, o corpo vai para uma terra. Está lá escrito: tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Então é difícil engolir que toda essa multidão que dá o dízimo por chantagista, que paga sacramentos, etc., continua acreditando numa coisa absurda. Se até para a Lua há quem duvide que alguém foi, imaginem por infinito de carne e osso. Meditem. Outra coisa, se eu tivesse de carne e osso lá para o céu, o meu corpo, então o que eu ia comer lá? E a princípio, eu tinha que ainda me desvencilhar de minha urina, então ia mijar na cabeça dos que estão aqui. Mas é isso. E evacuar, isso é um absurdo. Isso é esquizofrenia pura. Essa é a vez que meu pai me mandou parar essas coisas. Quando me avisem quando eu posso pedir ao pai a vez que eu vim aqui, deixa o meu horário. Tá. Até que hora vai ser o programa aí? O nosso vai até as 2 horas, o senhor, como que tá de horário? Bom, então nesse caso, e daqui a pouquinho eu posso pedir ao pai a benção, mandar uma mensagem. Se vocês ainda têm alguma pergunta para fazer, eu respondo, porque eu quero que saibam que o rádio é um veículo que nunca vai morrer. É verdade. Eu já falei em mais de 300 emissoras de rádio. Sim. Falei mais de 2 horas na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na Rádio Tupi mais de 1 hora. Enfim, eu falei muito em rádio. Eu comecei minha vida pública em rádio. E por que o rádio não vai morrer? Porque o rádio é o único veículo de comunicação que uma pessoa pode receber notícias sem desviar a atenção. Por exemplo, uma mulher está fazendo comida, ela pode sim escutar o rádio, é o que muitas fazem, isso. Porque se ela for... Aí é a hora que o rádio é a vedete. É a vedete. Ela pode escutar comida, cozinhar um arroz, fazer o que quiser, e escutar nas notícias ou até uma música. E não queima arroz, né? Permitem. Por mais que podem botar uma televisão na cozinha, mas geralmente a mulher não pode ficar olhando na televisão, porque senão a comida vai esquentar, vai cozinhar demais, ou o ovo vai queimar, enfim, o que der lá. Não é verdade, meu senhor? Isso mesmo. Henri, o senhor falou agora de pouco dessa juventude, do povo em geral. Tá tudo muito fácil, né? Será que essa pandemia veio para dar uma chacoalhada em todo mundo?
E muitos estão falando que após essa pandemia, o mundo vai ser diferente. O senhor acredita nisso? Por um tempo vão ficar meio ressabiados, até vir a próxima. Quero deixar bem claro que até agora ninguém se ligou o verdadeiro sentido dessa pandemia. Essa pandemia não é nada mais do que uma pólvora que ela entra na tua casa sem pedir licença, porque aquela pólvora que eles criaram antigamente faz barulho e as pessoas se previnem contra ela. E essa aí é difícil de se prevenir. Por isso que é uma pólvora moderna, para os tempos modernos. Então, quanto ao que vai mudar depois, claro que muitas pessoas vão passar um tempo assim, meditativas. Por exemplo, por causa dessa pandemia, tem muitas pessoas que não se abraçavam, não se conversavam, só por internet. E agora elas são obrigadas a se olhar um para o outro. Sim. E tem até pessoas que não gostam de olhar a cara do outro de cara, né? Sim. Tem tudo isso, né? Sim. E daí eu não vou nem entrar em detalhe, que eu venho do povo, eu conheço o povo, nunca fui turista. Percorri toda a América Latina, de casa, de cidade em cidade, de país em país, dormi na casa do povo, aqui no Brasil também, em todas as capitais do Brasil, eu dormi nas casas, e falei ao povo nas praças, aí em São Paulo falei na Praça da Sé várias vezes, e dormi na favela em Salvador, e no Rio de Janeiro também, por ordem do Altíssimo, para compreender e estudar sociologia com cobaias vivas. É o que eu fiz. Tive que estudar profundamente o comportamento humano, o neurometafísico sistema,